Hoje eu quero meditar com vocês sobre a liberdade versus a ambição egoísta. Em Gálatas 5:1, nós vemos o seguinte: Cristo nos libertou para vivermos uma vida livre. Portanto, permaneçam nessa liberdade e nunca mais se deixem subjugar por nenhum tipo de escravidão. Mas a ânsia do ser humano por liberdade tem o levado para muitas prisões. A prudência é o que separa a ação do impulso e a liberdade necessita disso. Por ser a liberdade uma questão de valores, nós precisamos estar muito preocupados e ligados, cheios de atenção aos nossos princípios e aos nossos propósitos. Porque a ambição, principalmente a ambição egoísta, vai nos escravizar. A ambição por si não é um valor ruim. No entanto, se ela não estiver ligada a propósitos bons, a valores bons, nós vamos estar numa cadeia que nos aprisionará profundamente. Por exemplo, a ambição material, ela pode gerar em nosso coração falta de paz, uma prisão por consumismo, e isso não é nada bom. Já a ambição ligada a valores, a princípios, ela vai gerar em nós um desejo de uma intensa transformação interior. E isso é que nos libertará. Mas o que é liberdade? Será que liberdade é soltar as cordas? É soltar as rédeas da nossa alma? Ou é ter poder para dominá-la? Liberdade é uma questão interior ou exterior? Para a gente decifrar essa questão, nós temos uma história em que Paulo e Silas estão presos, estão no cárcere. E eles lá não estão se sentindo nem um pouco prisioneiros, porque eles cantam louvores, há uma liberdade dentro da alma deles, e eles estão cantando louvores ao nosso Deus. Enquanto isso, acontece um terremoto, e todos os cárceres são abertos. Quando o carcereiro percebe isso, o carcereiro está fora da prisão. Ele deveria estar se sentindo livre, mas ele é completamente prisioneiro de Roma. E o que acontece é que ele, ao ver todos os cárceres abertos, ele tenta se matar. E de repente Paulo diz: não faça isso. Ninguém fugiu, todos estamos aqui. Quem estava preso? Paulo e Silas ou o carcereiro? Muitas pessoas já se perderam da rota da graça, que é a única possibilidade de vivermos a liberdade. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E isso é um dom de Deus. No entanto, nós precisamos desenvolver essa nossa liberdade com valores cristãos, com valores que nos transformam para melhor. A liberdade é uma questão linda e maravilhosa, mas ela necessita de maturidade. Nós precisamos amadurecer. O abuso da liberdade é uma questão de senhorio. Por isso Paulo nos aconselha: vivam a liberdade de vocês inspirados pelo Espírito Santo. Daí vocês vencerão os impulsos egoístas. A vida vitoriosamente liberta, ela é personificada em Cristo. Não é um projeto, não é uma coisa acontecendo. Na verdade, é Cristo vivendo dentro de nós e produzindo uma mudança íntima. Não é alguém melhorando apenas, não é alguém sendo reformado. É uma questão de valor íntimo sendo verdadeiramente transformado por Cristo. O que resultou da liberdade de uma vida sem a presença e orientação de Cristo? Acontece um coração cheio de egoísmo, cheio de violência, cheio de ignorância, de má fama, de perversões, de malícias, de maldade. Um mundo que não olha para o outro com o amor que Cristo quer que nós olhemos. O que acontece, por exemplo, com a liberdade de um namoro sem limites? Acontece inseguranças, acontece um sentimento de desvalor, um desgaste, acontece um namoro com ciúme, baseado em valores que não vai elevar o sentimento deles, mas vai destruir.
o amor que eles poderiam elevar e sentir cada vez mais e melhor por causa da presença de Deus. O que acontece, por exemplo, com a liberdade do sexo descompromissado? Acontece um casamento não planejado, indesejado, filhos também que você não esperava, não planejou. Acontecem abortos, acontecem doenças, acontecem cobranças e um sentimento, às vezes, de vingança e até suicídio. O que acontece, por exemplo, com a liberdade da mídia, sem você fazer restrições. Acontece que você vai destruir os valores maravilhosos que poderiam estar dentro da sua casa, do seu lar. Você está destruindo coisas preciosíssimas, porque você não tem limites e você deixa qualquer coisa entrar dentro da sua cabeça e você não faz uma análise de coisa alguma. Nós precisamos entender que liberdade precisa de inteligência e de fazer restrições. Nós somos servos daquilo que nos domina e muitos têm vivido uma vida de prisão, apesar de pensarem que são livres, porque eles têm revitalizado o pecado em suas vidas. Veja só nas Escrituras o preço da libertinagem. Diz o seguinte: todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade, sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paranoias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar a lista, seria enorme. Essa não é a primeira vez que advirto vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino dos céus. De maneira contrária, veja nas Escrituras o fruto da liberdade em Cristo Jesus, que diz o seguinte: mas vamos falar da vida com Deus? O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem no pomar, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e uma convicção de que há algo sagrado em toda a criação e em todas as pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar fazermos força, sem forçar a barra. E nós nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente as nossas habilidades. O que é que você tem feito da sua pretensa liberdade? Será que você discerniu o que verdadeiramente é liberdade? Será que você se sente livre? Será que o seu coração consegue amar aqueles que lhe prejudicam, aqueles que não têm bom senso ao falarem com você? O que acontece com o seu coração? Que tipo de sentimento a liberdade que você vivencia tem provocado em seu coração? Queridos, façam uma autoanálise e não leve a sua vida de qualquer maneira. Esse é um dom precioso. Não passem a vida sem levar em conta o grande sacrifício que Cristo fez para libertar você. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, querido, não é um conceito. A verdade é uma pessoa. É a pessoa de Jesus. E nós só seremos verdadeiramente livres quando convidarmos a Cristo para viver dentro de nós, perdoar os nossos pecados e nós vivenciarmos todos os seus valores
que são libertadores e nos trazem uma felicidade interior, independente de qualquer circunstância. Nos liberta de uma ambição que é puramente egoísta, que só faz pensar em si próprio, mas nos faz pensar no mundo e nas pessoas